Um crime que teve grande repercussão em Alagoas no ano passado vai voltar ao centro das atenções na justiça. É que já tem data para o julgamento do jovem que matou a sogra e escondeu o corpo em uma geladeira. Você lembra dessa história, né? A gente vai agora ao vivo com a repórter Italine Marques, que relembra os principais detalhes desse caso que marcou demais, tá? Todo o estado de Alagoas. Italine, é contigo. Conta tudo, porque eu lembro na época, foi um caso que chocou demais a todos nós. Mais um, conta tudo pra gente aí. Nossa, amiga, eu lembro demais desse caso. Não gostaria de lembrar, mas lembro de tudo, de cada detalhe, porque eu estava na época trabalhando e cobri esse achado de cadáver lá em Guaxuma, litoral norte aqui de Maceió. Era manhã, quando a polícia, alguém que passava ali por aquela região de mata, encontrou o corpo da Flávia dos Santos Carneiros, de 44 anos, dentro de uma geladeira, jogado ali naquela área. E aí essa pessoa acionou a polícia, que acionou a imprensa, e a gente foi até lá fazer essa cobertura. Essa história, de fato, é muito triste pela covardia com a qual essa garçonete foi assassinada, simplesmente porque ela queria proteger a filha. E ela foi assassinada também pela própria filha, uma menina de 13 anos. A novidade desse caso, Douglas, é que o Leandro dos Santos Araújo, de 23 anos, que assassinou a própria sogra a facadas na época, ele confessou tudo, ele vai a júri popular. Esse julgamento está marcado para ocorrer no dia 10 de outubro deste ano. A gente lembra que ele está preso, uma prisão preventiva, desde março do ano passado, de 2024. Por sinal, no dia 24 deste mês, agora de julho, a Justiça negou a liberdade dele e decidiu manter pela prisão preventiva, ou seja, há mais de um ano ele está preso, já respondendo por esse crime que ele confessou. A Flávia dos Santos Carneiro, ela foi assassinada no dia 1 de março do ano passado, dentro da própria casa dela, que fica no bairro do Jacintinho, aqui em Maceió. Houve uma discussão entre a Flávia e o Leandro, porque ela não aceitava o relacionamento dele com a filha, uma menina de 13 anos. Os dois, tanto a filha quanto o namorado, decidiram assassinar a Flávia, colocar o corpo dela na geladeira. Ela foi assassinada a facadas e naquele mesmo dia a dupla foi dormir em uma casa que eles tinham alugado no bairro do Benedito Bentes, na parte alta de Maceió. Essa residência foi alugada dias antes do feminicídio da Flávia. E aí, alguns dias depois do assassinato, poucos dias depois, o Leandro contactou o pai, que não teve participação na morte da Flávia, mas os dois decidiram contratar um frentista na noite anterior para no dia seguinte levar o corpo da Flávia dentro de uma geladeira. Inicialmente a decisão era levar até essa residência que fica no bairro do Benedito Bentes, mas aí no percurso eles mudaram de ideia e descartaram o corpo da Flávia dentro do eletrodoméstico lá nessa região de mata de Guaxuma. Foi o frentista e também pessoas que passavam pela região quem entrou em contato com a polícia, porque ele achou aquela história muito estranha. Ele não teve qualquer participação nesse crime, ele simplesmente foi contratado para prestar esse serviço. E aí, quando a polícia chegou lá, teve acesso ao corpo dessa vítima, da Flávia dos Santos Carneiros, dentro da geladeira. E o motivo por que essa garçonete foi assassinada foi simplesmente esse, porque ela não aceitava o relacionamento do Leandro com a própria filha, uma menina de 13 anos. O Leandro vai responder por feminicídio, por ocultação de cadáver e também por corrupção de menores, porque estava tendo um relacionamento com um adolescente. E o pai dele também vai responder, porque ele não participou do assassinato dela, mas participou pela ocultação do cadáver. Ele sabia de tudo, sabia que dentro daquela geladeira havia o corpo de uma mulher completamente inocente, que foi morta porque unicamente queria defender a filha. A filha também sabia de tudo, compactuou tanto com o assassinato da mãe quanto com o descarte do corpo da própria mãe. Eu volto ao estúdio com você, Douglas.